Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olha, estamos nos preparando aí para uma live fantástica. Então, por favor, nesse momento, vamos procurar acompanhar. Aqui, opa, sejam bem-vindos. Aqui mais pessoas entrando, perfeito. Hoje vai ser uma live que vai ficar inesquecível, porque ela faz parte do nosso dia a dia. Márcia, seja bem-vinda. Por favor, se vocês conseguirem compartilhar essa live, hoje eu e o Dr. Manuel Rocha vamos estar aqui explicando muitas coisas que nos levam a adoecer de uma forma que nós não temos consciência, ou não tínhamos consciência. A partir de hoje, tá? Então, por favor, pessoal, olha aí, muitas pessoas vindo, o Dr. Manuel Rocha já está aqui com a gente. Então, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é independente. O fato é que não importa aonde vivemos ou o que fazemos, apenas pela circunstância de nos alimentarmos, bebermos e respirarmos, já estamos expostos a metais tóxicos. Vamos entender um pouco mais do que é isso? Você que nunca ouviu falar em metal tóxico, então se prepara, caneta e papel na mão, vamos nos ajudar. Divulga para os teus colegas, para os teus amigos, para os teus familiares. Nós não podemos perder nenhum segundo dessa live. Hoje vai ser muito importante. Eu e o Dr. Manuel estaremos aqui pronto para responder tudo que vocês têm de dúvida nessa área. E o que a gente não consegue responder nessa live, vocês mandam para nós mesmo assim e a gente pede para a nossa equipe encaminhar para vocês. Estamos muito felizes porque temos tido grandes resultados e principalmente porque você está nos ajudando na divulgação. Então, chama lá teus amigos, coloca lá, chama mais pessoas aí interessadas em entender como prevenir a saúde através da eliminação de metais tóxicos. Há possibilidade de eliminar metais tóxicos? Sim ou não? Então, deixa eu convidar meu amigo, Dr. Manuel, aqui, deixa eu fazer um... Dr. Manuel, seja bem-vindo. Acabei de chegar aqui em Curitiba. Olá. Boa noite, Dr. Manuel. Boa noite, amigos. Estamos aí mais essa live, né, para conversar um pouquinho sobre esses inimigos ocultos. Inimigos ocultos. Eu estava falando aqui para o pessoal, porque independe do que a gente faz, aonde vivemos, só no simples fato de nos alimentarmos, tá? De respirarmos, a gente já está assim com predisposição para muitas coisas. E hoje a gente vai entender um pouco mais o que já está no nosso organismo e alguns sintomas, né, doutor Manuel, que fazem parte aí dos metais pesados, que a maioria do pessoal não sabe o porquê acontece. Então é importante nós chegarmos lá na origem. Hoje essa carga tóxica é tão grande, mas tão grande, que assim, a gente tem até que agradecer a Deus, é uma dádiva a gente continuar vivo aqui no planeta Terra. Vamos ver se agora o homem para de agredir menos o planeta, né? Então, porque essa questão dos metais, a gente vai falar um pouquinho sobre alumínio, cádmio, mercúrio, chumbo, e mesmo aqueles que fazem parte do nosso organismo, como o ferro. O ferro pode ser útil, né, em doses adequadas, mas quando tem carência de ferro é um problema, e quando tem excesso de ferro, outro problema também. Então, assim, mesmo aqueles minerais que fazem parte do nosso organismo, mas eles têm que estar aí de forma equilibrada. Equilibrada. Então, exatamente. Então, é um assunto interessante porque as pessoas não conhecem muito, não têm noção, porque são coisas invisíveis que vão minando nossa resistência e levando a doença, né? Começa a alterar até a questão da célula, né? Despolarizam as células, provocam alterações. E tem metais que são carcinogênicos e outros carcinocinéticos, né? Uns ajudam a gerar o câncer e outro acelera o crescimento do câncer. Perfeito. Olha aí, pessoal, temos muito material, por isso, por favor, ajudem a divulgar, coloque lá, chama mais pessoal, passe esse link para mais pessoas, onde que a gente possa junto aí descobrirmos. Eu acho que uma das coisas mais importantes aí para o pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos aí, muitos clientes, muitos profissionais aí que estão chegando nesse momento. Então, assim, metais pesados. Eu acho que para nós darmos uma entrada bem simples, todos os dias estamos expostos. Você não sabia, a maioria de vocês não sabia, mas todos os dias estamos expostos. Mesmo em pequenas quantidades, mas todas elas são significativas, né, doutor Manuel? E isso gera
essa alteração dessa carga no nosso corpo. Só nós andarmos na rua, né? Tem um chumbo aí na gasolina, né? Que é um problema, a gente está aspirando chumbo, né? Às vezes está bebendo água, vem mercúrio, vem alumínio, porque essas embalagens muitas vezes são descartadas. Você come uma quentinha daquela, né? Uma Marmitex quentinho, com alumínio. Hoje o pessoal vai, ó, eu acho que algumas pessoas vão ter pesadelos e algumas vão ter o sono mais tranquilo, porque vão saber como evitar isso aí. Sim. Porque uma das grandes coisas, doutor Manuel, que eu sinto no consultório, as pessoas precisam muito de informação. Isso que nós estamos fazendo agora, pessoal, é para a posteridade, para você passar para os teus pais, que muitas vezes não sabem, para os teus filhos, para os teus amigos. É importante nós termos essa visão, porque a gente sabe que a gente vive num planeta tóxico, mas não precisamos viver num organismo tóxico se tivermos a relação correta do que fazemos. E hoje nós estamos aqui para isso, né, doutor Manuel? Nós vamos falar do problema, mas vamos falar de soluções também, não é isso? Vamos falar de algumas soluções. Não adianta só trazermos o problema à tona, vamos tranquilizar as pessoas, mostrar que é possível melhorar, é possível trabalhar de maneira ideal, ter maneiras para eliminar esses metais do nosso organismo e sempre diminuir a contaminação, que não adianta a gente tirar e colocar de novo, tirar e colocar. Então, aquilo que eu sempre falo, o organismo limpo é igual um automóvel novinho, zero, com os bicos de injeções normais, os filtros de combustível. E eu falo que nosso organismo precisa de manutenção. Se a gente quer ter saúde, precisa da manutenção. É fundamental. E falo no início, uma manutenção de automóvel e, quizás, para chegar na super saúde, uma manutenção de aeronave. A aeronave não pode apresentar sintomas, né? Imagina apresentar sintomas lá em cima, no ar. Não dá tempo de fazer nada. Então, a gente deve chegar a ter cuidados com o nosso organismo e estar sempre fazendo check-up, estar sempre se cuidando e procurando destoxificar os vários tipos de toxinas. Nós falamos aqui, desde essas toxinas comuns, bisfenol A, aquelas coisas tudo, a sujeira, as impurezas no fígado, né, por excesso de alimentação, de uma série de coisas, produtos que vêm, agrotóxicos, pesticidas, tudo isso a gente tem que estar limpando. E são coisas que a gente não vê, mas só vê quando a pessoa está com câncer, está com Alzheimer, está com Parkinson, fala, coitado. Mas assim, isso você pode deixar de ser coitado. No momento que você começar a aprender a se cuidar, dá para mudar totalmente isso. Então, apesar de ser ambiente tóxico, dá para a gente sobrevivendo se a gente aprender e tiver cuidados. Então, assim, só para falar das coisas, assim, que o alumínio é um dos mais abundantes, né? Porque, assim, você tem tudo, né? Nas embalagens, em caixas, né? Essas caixas de leite, de suco, muito bem revestido por alumínio, as panelas, o papel alumínio. Você vai fazer uma carne, é uma beleza, você põe um papel alumínio para assar por igual, mas passa alumínio para a carne, para a comida. E a gente está se intoxicando. E o alumínio, ele traz problemas, né? Porque ele altera várias funções, ele tem funções neurotóxicas, fala de alguma ligação com Parkinson, com Alzheimer, e com várias doenças degenerativas também. Então, assim, primeiro a gente aprender onde são encontrados esses metais, para a gente tentar evitar ao máximo o contato com eles. Depois nós vamos falar aqui, né, vamos falar sobre maneiras de eliminá-los do organismo. Que é o mais importante, né? Pessoal, vocês não acreditam, se você tem mais de 40 anos, você não sabe quanto de metal tóxico você já está carregando em você, principalmente isso que o doutor Manuel falou agora, alumínio. Nós temos alguns estudos aprofundados aí que falam que no decorrer da vida nós temos um X de quilos, tá, de metros de alumínio dentro do nosso organismo. Então nós vamos discutir isso e principalmente trazendo o doutor Manuel aqui para nós acharmos as soluções, o que nós podemos fazer para reverter isso. Agora, para chamar a atenção de vocês trazerem mais pessoas para essa live, é muito importante. Nós estamos aqui, principalmente eu e o doutor Manuel, trazendo informações onde que vocês venham entender que a maioria das pessoas não se preocupam em saber quais são as verdadeiras causas que geram as determinadas doenças. Está todo mundo tratando sintomas, né? Agora, saber a causa desses sintomas, aí que vem à tona quando você tem
a informação real, verdadeira. Nós temos tantas lives, nós temos tantos profissionais falando, tanta coisa aparecendo hoje, que as pessoas, doutor Manuel, estão muito confusas. Elas não sabem se vão para a direita, para a esquerda, se fazem isso, se fazem aquilo, se isso é bom. Eu acho que, assim, é muito importante levar em consideração anos de trabalhos, anos de pesquisas. Imagine só o doutor Manuel há quanto tempo já está com todas essas pesquisas e não para de estudar, né, doutor Manuel? Só de formado já estamos indo para 39 anos de formado, né? E há 15 anos dedicando a medicina integrativa, que essa não para mais de estudar, né? Você sabe disso. É um estudo contínuo, porque nós temos que buscar as causas das doenças. Não adianta assim, a pessoa teve um câncer, vai lá e tira o tumor, está resolvido. Não está resolvido. Imagina se a pessoa tira o tumor, mas ela está cheia de cádmio, está cheia de alumínio, de mercúrio no organismo, a chance do tumor voltar é muito grande. Então, assim, mesmo que se tire o tumor é um sintoma. O organismo, as nossas células vão tentando sobreviver, vão intoxicando, elas vão tentando sobreviver. Vão tentando, até onde não dá mais. Aí elas começam a proliferar, né, a se multiplicar para não morrer. Porque as nossas células não querem morrer. Então, hoje, nós temos que ter a preocupação de limparmos as nossas células, manter nossas células limpas, desintoxicadas. Então, assim, a limpeza, aquela detoxificação hepatobiliar que nós já falamos, de intestino e tudo, é fundamental. Tirar metais tóxicos, a vermifugação, a desparasitização, nós falamos nos parasitas, porque são coisas que elas envenenam nossas células, né, e fala-se muito que até esses vírus são o envenenamento de nossas células, por isso a gente fica vulnerável a eles. Se a célula estiver bem equilibrada, porque o vírus é um fragmento de DNA e RNA. Quando a célula está envenenada, o vírus toma conta da célula ali, ele consegue alterar a nossa célula. Se a pessoa está com a célula equilibrada, a nossa célula consegue se defender. Sim. Perfeitamente. Pessoal, então, uma das coisas aí muito importantes, você nesse momento, medite um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo para evitar o contágio com metais tóxicos. Então, esse é o grande tema de hoje. Então, é muito importante você anotar, vamos ter muitas informações. Então, como a gente falou ali, doutor Manuel, já temos bastante pessoas aqui, temos profissionais, e uma coisa que o doutor Manuel falou agora, que eu acho que vocês devem guardar, principalmente que eu estou vendo que tem muitos profissionais aí que estão nos acompanhando nesse momento, o profissional, como nós, que parar de estudar, que parar de conhecer, de tentar melhorar a sua estrutura, ó, doutor Manuel, 39 anos aí nessa busca, mais de 15 anos já na medicina integrativa, o que eu digo? Nós estamos omitindo ajuda. Presta atenção, entenda e medite sobre isso. Quando você para de estudar e começa a usar só as ferramentas que você tem, você está omitindo ajuda a pessoas que te procuram. Porque o conhecimento ele é infinito, a gente vai tentar fazer o possível para alcançar o máximo possível. Mas o que acontece? Nós vamos ter que mudar muito. Tem muitas coisas acontecendo no nosso dia a dia que não precisariam se nós tivéssemos mais informação e conhecimento com reais resultados, né, doutor Manuel? Ah, sim. O conhecimento é fundamental, né? E em todas as vezes a gente repete isso aqui. Conheça a verdade, né, que a verdade o libertará. Isso é bíblico. Então, é fundamental a gente procurar se inteirar. E uma coisa que eu falo muito, as pessoas não devem aceitar doenças como coisas genéticas. A genética, até em câncer, é 5%. 5%. Tanto 5%. Você pega populações assim, orientais, quando migram, por exemplo, para os Estados Unidos, por exemplo, câncer de próstata, câncer de mama, 1 a 5 casos em 100 mil habitantes. No Japão e na China. Quando eles migram para os Estados Unidos, a segunda geração já aumenta. E o americano, 110 a 140 casos em cada 100 mil habitantes, enquanto no Japão e na China, 1 a 5 casos. Então, isso é genético ou é ambiente? Então, é claro que o peso do ambiente, esses poluentes, alimentação inadequada, e nosso solo hoje está muito pobre em nutrientes e muito contaminado por metais, né? Então, muitas vezes chumbo, mercúrio, essas coisas estão no solo, arsênio.
Assim, tem várias substâncias tóxicas no solo também. Então, até os vegetais, o ideal é se a pessoa puder ter uma horta, comer coisas da época, da região, alimentação orgânica ou alimentação biodinâmica, né, seria o ideal, porque a gente comer alimento, comer com muitas frutas e verduras, mas vem acompanhada de toxinas, também vão gerar problemas para o organismo. Então, a gente deve selecionar, nós devemos procurar selecionar a nossa alimentação. A gente não precisa comer tanto, mas tem que selecionar o que come, aquilo que o organismo aproveita, que digere bem e que vai nutrir as nossas células. Não adianta você encher o estômago, empanturrar. Às vezes vai se intoxicar mais ainda. Então, assim, esses princípios são básicos. Mas, assim, voltando um pouquinho aos metais, é porque eu gosto muito de falar um pouquinho do alumínio, porque ele está em tudo aí, né? Às vezes tem muito cuidado. Coisas quentes nas vasilhas de alumínio, as panelas de alumínio são um problema hoje, porque são baratas, tem muito. Então você comer direto. Ele passa alumínio para o alimento. Então são coisas que a gente tem que parar para pensar. Às vezes a gente tem que ir mudando isso aí. E você, não sei se você vê a história de antigo dos seus pais, avós, assim, mesmo aquelas pessoas que faziam doce. Não sei se você lembra, faziam doce no tacho de cobre. Quando fazer doce no tacho de cobre, o doce dura muito tempo, porque o cobre tem uma função bactericida. Quando faz na panela de alumínio, ele perde mais rápido também, né? É a própria função. Mas o cobre também, o organismo precisa dele, só que não pode ser excesso também, né? Tudo isso aí. O ferro muito baixo gera radicais livres e pode propiciar o câncer. O ferro muito alto, né? A ferritina alta pode acelerar o crescimento tumoral. Ele aumenta a questão da insulina, toda essa reação metabólica aí, então pode acelerar também o crescimento de tumores. Assim como quando junta, imagina uma dieta rica em açúcar, em glicose, que já aumenta a insulina, e esses metais tóxicos que aumentam a insulina. Então vamos falar dessas coisas no dia a dia, né? Por exemplo, que a gente come todo dia, todo mundo, ou boa parte da população, eu já passei dessa fase, come um pãozinho todo dia. O pão geralmente tem muito bromato e tem cádmio. Nossa. Então, cádmio, pessoal, anotem aí. No pão nós temos cádmio. Perfeito. O pão, tem alguns cereais, né, que tem cádmio aí também contaminado. Aí, assim, tem produtos, mas eu tô falando isso porque está na alimentação, sem falar nos produtos de higiene, beleza, às vezes batons, esmalte, né? Você tem que ver tudo isso. Então a gente tem que pensar bem no que nós usamos. Quer dizer, mas eu passo na pele, mas a pele também absorve. Então temos que ver. Pessoal, eu acho que é muito importante vocês entenderem, até anotarem aí, você que é profissional, eu vou dar uma dica, que a gente sei, o pessoal que já fez curso com a gente conhece, eu vi que tem vários alunos aí que entraram agora nesse momento, e o pessoal que também está em tratamento, tanto comigo quanto com o Dr. Manuel, sabem que tudo que você tem muito desejo em se alimentar, você tem muito desejo, tem dificuldade em tirar, já é um sintoma de autointoxicação. Olha só, pessoal, se você tem muito desejo pelo açúcar, significa que você está intoxicado. Tá? Se você tem muito desejo por carnes, por, vamos dizer assim, contaminantes, mesmo drogas, mesmo o tabagismo, algum tipo de alimento em si, que você tanto está tentando tirar do teu organismo e não está conseguindo, isso já é sintoma de intoxicação. E aí você vai entender hoje se essa intoxicação é por metais pesados. Então nós estamos aqui hoje para tirar essas dúvidas. Então voltando aí, doutor Manuel, na parte do alumínio. Sim? Certo. Então o alumínio, assim, é importante falar porque ele está no dia a dia, está em tudo. E as pessoas não têm noção. A gente vai nos restaurantes, vê aquelas carnes, um pernil assado com papel alumínio. É muito legal, assim, a questão, mas e o alumínio que passa para a carne? A pessoa vai comer aquilo. Então são coisas que as pessoas estão se contaminando no dia a dia. Então isso é muito importante, a gente começar a ter atenção com isso, procurar buscar corrigir esses hábitos. Porque assim, você come uma vez na vida ou outra e faz uma limpeza, mas já que a gente está exposto a isso, pelo menos uma vez por ano, é importante a gente fazer uma limpeza global.
tentar intoxicar o mínimo possível, mas pelo menos uma vez por ano. Fazer uma vermifugação, fazer aquela limpeza do fígado, do vesículo, intestino, né? Igual tem vários programas, o programa Criar, que faz muito bem isso aí. A questão dos parasitas, né? Tomar vermífugos, tomar medicamentos ou fitoterápicos para eliminar fungos do organismo, como nós falamos na live passada, e aquela ação dos metais tóxicos também. Isso a gente deve fazer pelo menos uma vez por ano, porque não tem como nós, eu, você, qualquer um, não tem como a gente fugir disso 100%. A gente pode minimizar, mas assim, fugir totalmente não depende só de nós. Está no ambiente, né? A gente está na rua, está respirando chumbo. Eu tenho uma história interessante para contar sobre o chumbo. Tem uma criança que começou com problemas neurológicos. Um problema, ele tinha convulsões, dor de cabeça, começou a ter problemas de concentração, de memória, e tiveram vários médicos, tomava remédio e não resolvia nada. Aí até foi num colega dessa área, né, da medicina integrativa, e ele pediu uma avaliação e detectou uma intoxicação por chumbo. E foi conversar com a família. Eles tinham mudado, estavam morando num apartamento, no primeiro andar, que a janela do quarto da criança dava para um posto de combustível. Então, aqui ele estava respirando chumbo continuamente, ali do posto de combustível. Então, foi sugerido eles mudarem, o pai não aceitou, eles ficaram vendo, até que a mãe foi indo, cansou, mudou para a casa dos pais dela, deixou o esposo sozinho lá, e começou a tratar, a criança começou a melhorar, resolveu o problema. Nossa. Aí eu espero que mudar de apartamento, tá? Mas só para ver, o negócio assim, está ali do lado do posto de combustível, respirando aquele chumbo diariamente. Então foi causando uma intoxicação. Anotaram isso aí, pessoal, é muito importante, porque o ambiente, né, doutor Manuel, nos gera inconscientemente essa sobrecarga e os sintomas são diversos, e aí a gente vai começando a observar. Então você aí que mora perto de algum posto, que mora perto, ou que tem algum tipo de reação, muitas vezes as pessoas procuram tratamentos, né, doutor Manuel, vão até o médico tenta passar alguma coisinha, de volta, isso reincide muitas vezes, e agora é uma das dicas aí muito importante. Então, o ambiente que você está fazendo, e principalmente essa parte que nós estamos falando, alumínio é uma coisa que eu acho que vem, qual que é o grau dentro do teu conhecimento, doutor Manuel? O alumínio, porque nós vemos de uma época que os nossos pais já usavam as panelas de alumínio, né? Eu acho que usavam ferro e alumínio, acho que eram as duas que eram utilizadas naquele tempo. Pelo menos quando eu era criança, eu me lembro desse tipo de material. A panela de ferro é até menos, tá, assim, mas mesmo assim tem que ter um certo cuidado, ainda mais essas hoje de ferro batido. Eu não sei se você já fez o teste com bicarbonato, ela fica pretinha, fica da cor de uma Coca-Cola. Quando você faz o teste... Conta para nós isso aí que é importante. Conta para nós sobre... Uma panela dessa de ferro batido, né? E você põe ela para uma água com bicarbonato e deixa ferver um pouco aquela água, deixa ferver. Depois você vai ver, a água com bicarbonato fica clarinha, né? E um gostinho de peixe. Quando você põe para ferver na panela de ferro, ela fica escura da cor da Coca-Cola, porque está reagindo, passando o ferro para aquele negócio. Para a mulher, não tem tanto problema na mulher enquanto está a jovem está menstruando, porque ela elimina um pouco do ferro. No homem, no período menstrual, ela elimina um pouco. No homem, pode aumentar muito o ferro e aumentar a ferritina. E a ferritina alta é tóxica. Leva vários problemas de saúde. Então, é um problema sério. Às vezes tem várias doenças. Se você não reduzir a ferritina, e às vezes você está tentando tratar de um lado e está contaminando do outro. Então, você pode ver que a mulher, depois da menopausa, ela já perde essa vantagem também. Porque aí ela não vai ter mais a menstruação, não vai estar eliminando esse excesso de ferro. Então, o ferro, as panelas antigas eliminavam menos ferro, as atuais eliminam muito ferro também. Então, assim, de panela, até no nosso livro, né, no Viver com Saúde, a gente tem um capítulo falando das panelas, né, as melhores panelas. Então, todo mundo que não conhece, está aí, né, o nosso livro, Viver com Saúde. Olha, pessoal, esse é o manual de consultório de todo bom profissional, hein? Isso que o doutor Manuel fala, na primeira live que nós falamos, eu citei que o meu paciente sai de lá já com o livro,
E muitas dúvidas que ele tem, me pede, eu peço para ele consultar, já contou a tal página, você vai ver isso. Ah, meu grupo sanguíneo. Então vamos ver lá. Panelas, nossa, fantástico. Sobre essa parte de metais pesados, o doutor Manuel que está ali, então a gente já falou um pouco do alumínio. Qual outros tipos de contaminação das panelas que você lembra agora de momento aí? Só para nós deixarmos as informações para eles. Além do alumínio, o ferro, né? O ferro é um problema. Agora, essas panelas de revestimento, essas que antiaderente, Teflon. Né? Teflon. Aquilo também, se tiver um riscadinho, já começa a eliminar, né? Então, ali, se a pessoa usar essas panelas, tem que usar uma colher ali de plástico ou de pau, nunca usar nada de metal nelas, porque vai fazer atrito, vai liberar toxinas também. Então, é muito cuidado. As panelas, a gente fala também, as melhores são a de vidro, a de barro, embora seja porosa, a de cerâmica, o revestimento dela, às vezes, libera toxina, porque eles põem um revestimento ali, uma resina, que às vezes libera toxina. A aço inox libera pouca coisa, aço inoxidável, e a de aço cirúrgico a gente sabe que ela é isenta, não elimina nada. O problema delas é o custo. Mas, assim, quando a pessoa tem condições de fazer um investimento numa panela boa, né, se tiver o poder aquisitivo, não problema, ele pode usar uma panela de barro, pelo menos não vai contaminar tanto. Ela pode perder um pouco de nutrientes ali. A de vidro, né, tem uma certa, já são mais caras, né, mas pode usar a inox, pode usar também, e a de aço cirúrgico. Mas alumínio e ferro hoje é muito problemático para a gente usar. Então, assim, são coisas que a gente tem que ter cuidado no dia a dia. Como eu falei, uma vez ou outra, a pessoa, mas vou fazer na panela de ferro porque é boa para anemia. Depende, mas se a pessoa já tiver um excesso de glóbulos, tiver com a ferritina alta, vai piorar. Isso pode desencadear a doença. A ferritina alta vai desencadear outras doenças. Está ligado a várias patologias, né? Pode estar ligado ao Parkinson. Tem assim, às vezes se você não baixar a ferritina, você não consegue tratar a doença. Você passa a medicação, passa tudo. Enquanto não normaliza a ferritina, e a ferritina, o ideal, entre 20 e 80. Às vezes você pega a pessoa com 300, 400, 600 de ferritina. E quando está muito acentuada, pelo menos a gente orienta a pessoa a fazer uma doação de sangue, pelo menos a cada 30 dias, fazer uma doação de sangue. Eles falam a sangria, mas se puder aproveitar o sangue, melhor. Numa doação. Ajuda a diminuir um pouco enquanto vai fazendo aquela ação, aquela do ferro vai diminuindo isso aí. Perfeito. Olha, pessoal, que dica importante essa. Principalmente o ferro. A maioria de vocês não sabiam que o ferro pode ser tóxico. Então, eu sempre tento observar dentro dos exames as pessoas, principalmente quem já teve que fazer a sangria. Muitas pessoas estão se medicando, estão fazendo muita sangria. Chega um período que a gente observou que ele tem dificuldade, porque ele vai migrando, né, doutor Manuel, para outras áreas do organismo, e isso baixa a resistência do organismo. Então, quando você está com ferro em 80, no máximo, né, doutor Manuel, seria o correto. Isso. Senão, temos que cuidar do que estamos consumindo nas panelas de ferro também, pessoal. Então, assim, o cuidado com o que nos cerca é muito importante hoje. A gente tem que estar pensando em tudo que nos cerca. E, assim, a alimentação, tem que pensar que é nossa saúde. Nós somos também o que comemos, né? O que respiramos. Primeiro o que pensamos, né? Primeiro eu falo, primeiro o que pensamos, depois o que respiramos, depois o que alimentamos. Então, isso é muito importante. Então, eu quero ter saúde, eu tenho que pensar também. Eu tenho que começar a buscar minha saúde. Eu tenho que me esforçar para ter saúde. Então, não tem como você ter saúde levando a vida de qualquer jeito. Isso é impossível. A doença vai vir a qualquer momento. A conta vem, não tem como. Sim. Então, pessoal, para nós finalizar essa parte do alumínio, que ele é bem extenso, para nós poder falar dos outros metais, é importante nós entendermos sobre a flucolação, que é aquela mudança. Quando nós fizemos os tratamentos de água, né, doutor Manuel, onde que, principalmente, esses grandes centros, eles usam o sulfato de alumínio para matar bactérias, germes e tudo mais, e essa água no processo, ela fica, vamos dizer, entre aspas, purificada, limpa, mas ela, junto com isso, ela pode levar esse sulfato de alumínio, que também é intoxicante, não é, doutor Manuel? Ele pode se alojar no cérebro, do fígado, né? no sangue.
interferir nos glóbulos vermelhos, né? Então, tudo isso pode alojar aí, ele pode provocar desde queda de cabelo, alopécia, até várias doenças degenerativas. Então, os sintomas, as doenças são muito variáveis, né? Mas tem que lembrar que ele pode se impregnar no cérebro, no fígado, né? Então alterar a função hepática. E nos glóbulos vermelhos, no sangue também. Então, as anemias, né? Muitas anemias aí estão sendo ocasionadas por causa do próprio contágio com alumínio, né, doutor Manuel? Sim, sim. Então, isso começa a alterar, porque esses minerais também, esses metais, eles reagem entre eles, né? Tem reações químicas aí também. Então, um interfere com o outro. O chumbo, ele pode ir para os ossos, pode alterar o metabolismo da vitamina D, favorecer a osteoporose. Em crianças, a questão do crescimento, né, do fortalecimento ósseo, da estatura, tudo isso aí interfere. Então, e às vezes as crianças já estão nascendo contaminadas porque a mãe já está contaminada. Então, a mulher que quer engravidar, aí é fundamental fazer uma desintoxicação ampla. Toda mulher que deseja engravidar, ela tem que fazer uma desintoxicação bem completa, porque ela pode passar isso para a criança. E esses metais podem passar pela barreira placentária e para o feto, e causar problemas no cérebro da criança. Perfeito. Quer ver, doutor Manuel? Uma das coisas que a gente sabe aí, muitas pessoas com convulsões, muitas pessoas que estão hoje tendo demências, Alzheimer, Parkinson, muitas vezes, pessoal, vocês têm que entender que lá a sua origem está nessa contaminação de metais pesados. Nós temos muitos trabalhos científicos já expondo e nos dando condições de entender como que isso acontece. Por isso que é importante, você fique aí com a gente, escuta um pouquinho mais as informações, que a gente vai passar algumas dicas de como fazer as quelações, uma pré-quelação, né, para o pessoal entender como é que pode fazer para você eliminar. Mas lembra, Manuel, a maioria, só para lembrar, assim, os cânceres, a maioria dos cânceres, a pessoa tem 3, 4, 5 metais. Geralmente eles não andam sozinhos também, a pessoa não tem um metal só no organismo, tem vários. Então, por isso, quando a gente faz a limpeza, tem que tentar pensar fazer uma limpeza ampla, em tirar vários metais do organismo, porque nem sempre existe o mineralograma do cabelo, mas às vezes, por exemplo, já tem casos que fizeram biópsia, câncer de mama, o metal está lá no tumor e não está aqui no cabelo. Então nem sempre é fidedigno para isso. Então já foram encontrados metais desses no tumor em si mesmo. Perfeito. Então, só pessoal, sim. Pessoal, para vocês terem uma ideia, vocês acreditam que aonde que vocês podem encontrar alumínio? O que vocês acham? Em qual produto que você está usando e que você não tem consciência que você pode estar intoxicando o teu corpo? Será que naquele antitranspirante que você usa, Rolon ou spray, pode ter alumínio? Doutor Manuel, expõe para nós um pouquinho sobre isso. A maioria dessas embalagens, né, vem revestida por alumínio, né, e aquilo tem uma reação química, e tem produtos químicos. O desodorante antitranspirante, além de tudo, ele ainda bloqueia a transpiração. O organismo tenta eliminar toxinas pela transpiração e ele bloqueia a transpiração. Isso é prejudicial, já tem relação com inflamações, até com tumores de mama, né? Então, quer dizer, nós temos que olhar a embalagem que nós usamos também, né? Então, se essas embalagens são de alumínio, e é uma coisa assim que é comum no dia a dia, que não tem nada a ver com alumínio, mas as pessoas usam diariamente uma água mineral na garrafinha de plástico. Aquele plástico sai lá da fonte de água mineral, mas ele viaja, transportado. Eu já vi caso de um fardo daquele cair, aí o pessoal pega, põe em cima do caminhão de novo. Uma vez eu vi presenciei isso na estrada, na rodovia, que tinha caído alguns fardos, eles pegaram os que não romperam, puseram lá em cima. E aquilo vai para o supermercado, vai para lá, você compra aquilo, aquela água chacoalhou, liberou bisfenol A, dioxina, pegou sol. Então, são substâncias tóxicas. Assim, essas garrafas deveriam ser de vidro, né? Então, a gente está usando muita garrafa PET de plástico, quer dizer, não estou falando só desses metais, mas outras substâncias tóxicas. E, assim, coisas que levam ao aumento de estrogênio. O estrogênio está, e o estrogênio também é proliferativo, acelera o crescimento de tumores, né? Então, no homem, porque uma parte vai transformar em estrona, vai ajudar no câncer de próstata, câncer de mama. Então, assim, lembrar que a carga tóxica é muito grande e a gente tem que estar eliminando. Mas, assim, são coisas, essas embalagens, tudo, né? Como eu falei, caixas de leite, essas caixas Tetra Pak, bem revestidas por alumínio,
muitas vezes você está absorvendo alumínio ali também. E isso é invisível, vai contaminando quando você vê, você está com alta concentração de alumínio no organismo. Então, assim, ó, pessoal, vocês estão entendendo? Tem muito material, muita matéria. Nessa live a gente vai conseguir, eu tenho certeza que vou ter que convidar o Dr. Manuel para nós falarmos mais sobre os metais, mas vamos anotar rapidinho aí, pessoal, já que você tem interesse em cuidar da tua manutenção e da melhora da tua qualidade de vida, por isso que você está aqui conosco nesse momento, anota lá. Dr. Manuel, então nós vamos colocar aqui. Cuidado com antitranspirantes, pessoal, anota aí. Antitranspirantes, sempre verificar lá, tem que pegar uma lupa, né, porque vem muito pequenininho, pegar lá se ele tem ou não alumínio. Fermentos, né, a gente sabe que a maioria dos fermentos, o Dr. Manuel falou antes ali também um pouquinho, então, muito cuidado. Nos fermentos, de uma forma geral, aonde que a população geral tem que se cuidar, Dr. Manuel? Nessa contaminação com alumínio. Isto. O problema do fermento, assim, as embalagens eles fazem, como eles são produtos químicos, eles reagem com o metal, né? Então, isso sofre alterações, porque há uma reação química ali com o metal. Então, há mudança. Assim, por isso, e a fermentação, muitas vezes também no fermento, essa questão pode vir um cádmio aí também, né? Associado, como você pega na panificação, né? Então, às vezes, você está usando cádmio, bromo, né? O bromato, que está nas massas de panificação também, e às vezes as formas de alumínio quente ali também ainda vai reagir, né, o fermento com aquele alumínio. Então, assim... Eu não sei, doutor Manuel, eu não sei se as pessoas gostam mais da comida que estão comendo no alumínio, ou é por causa da intoxicação delas que gera esse gosto que eles têm no alimento que eles estão ingerindo. Então, pessoal, eu acho aí para nós tentarmos passar por uma coisa que o mercúrio, que é uma coisa muito interessante, que o doutor Manuel vai nos passar informações agora, vamos anotar um pouquinho lá. Então, de hoje em diante, cuidado com antitranspirantes, fermentos, produtos de higiene, né, doutor Manuel? Produtos de higiene são muito fortes nessa área. O próprio creme dental, o papel alumínio, que foi tão bem colocado pelo doutor Manuel aqui, e as panelas. Que nós conseguimos aí, é um primeiro passo, né, doutor Manuel, para nós conseguirmos baixar um pouco esse nível de toxicidade do alumínio. Como eu falei, não adianta só a gente limpar e contaminar novamente, né? Então, a gente tem que aprender o que a gente tem que dar. Então, as embalagens, toda embalagem que contém alumínio, tem, as embalagens de creme dental, tem muitas delas que vêm com alumínio. Então, é muita coisa. Então, você tem que estar com a lupa, porque agora a gente põe no livro, tem que usar uma lupa para estar vendo os rótulos, que são muito pequenos, né? Aquilo vem em letrinhas minúsculas para ninguém ver, mas é importante a gente começar a ter essa consciência, até para nós cobrarmos mudança, né? Porque nós temos que levar uma indústria que vai poluir menos, porque isso repercute no planeta inteiro. Quando a gente vê... Às vezes está comendo um peixe aqui de água doce contaminado com mercúrio. Às vezes tem até, não sei se você sabe, mas tem alguns veículos de vacinas também, que vêm com mercúrio também. Olha aí, pessoal, prestem atenção nisso aí. Então, falando sobre o mercúrio, né, doutor Manuel? Então, você falou aí, os agentes das vacinas, peixes, né, contaminados. Sim. Acho que falei um pouquinho. Nossos rios, aí vai aguar, por exemplo, verduras, plantas com aquela água, também vai passar mercúrio. Então, assim, hoje é difícil, né? Assim, a gente fica até, fala assim, como é que eu vou viver então, né? Com a graça de Deus. E aprender. E assim, a gente tem que melhorar muito a nossa consciência, né? E trabalhar muito a parte de energia, que as nossas células são energia também, né? Energética. E assim, sempre procurar para fazer limpeza. Coisas da natureza também ajudam muito, vegetais orgânicos, né, plantas. Tem uma planta nossa aí, que usa, o pessoal às vezes não gosta muito, mas o nosso coentro que usa no tempero daquelas folhas verdes, o coentro, ele tem uma função que é importante. Coentro. Olha só. Coentro ajuda muito. Então, a gente deveria usar... Pessoal, a utilização do coentro. Em que dosagem, doutor Manuel, que nós deveríamos usar o coentro? Não, aí depende. Se você vai para o lado médico, você pode mandar manipular. Tem hoje já tem os óleos essenciais que usa
2 gotinhas 2 vezes ao dia, né? Mas assim, você usar o pento na comida mesmo, pode usá-lo cru ali, junto com as folhas, né? Aquilo vai ajudar. Mas você pode manipular o coriandro sativo, né? Aí tem as dosagens, mas aí já é uma questão mais de consultório. Sativo. Coriandro sativo, que é o nome químico do coentro, né? Então a gente pode mandar manipular como fitoterápico, então na dosagem adequada para fazer essa limpeza. E é uma coisa barata, né? Mas as pessoas podem ter em casa, plantar e usar isso diariamente. Vai ajudando a limpar também. Doutor Manuel, uma pergunta que eu estou vendo aqui, a Rosa aqui está nos pedindo, se o alumínio tem tóxico, qual o material ideal para assar nos bolos e pães? Ah, essa pergunta é meio complicada. Assar o bolo e assar o pão são com... Só que nós vamos responder. Tem glúten nesse teu bolo? Tem glúten nesse teu pão? O que tu me recomendaria? Qual, como é que se diz, tigela? Qual material que poderíamos ser usado? Se tivesse formas de vidro, essa forma antiaderente, se tiver cuidado de não riscar, não passar nenhum metal nela, já ajuda bem, né? Então, o que você puder fazer no vidro, pode fazer no vidro temperado também, ajuda bem. Quer dizer, o que eu falei, o ideal que seria as formas de aço cilíndrico, mas não são tão viáveis por causa do custo. Mas a gente tem essas outras opções. Mas, assim, o alumínio, com certeza, não é uma boa opção. Você pode fazer o teste, pegar aqui a mesma coisa, um copo de água, põe uma colher de bicarbonato, você prova, aí põe lá para ferver na panela de alumínio, na vasilha de alumínio, depois você prova de novo, deixa esfriar e prova, não vai provar quente, aquilo vai queimar a língua, né? Deixa esfriar e prova de novo. Você não tem noção. Por isso que eu vejo muitas pessoas falando, mas doutor, estou com gosto de metal na boca, coisa. Às vezes a pessoa está intoxicada, o organismo tenta jogar para fora, pela língua, por algum lugar. Então, assim, mais dicas práticas. Procurar mudar um pouquinho os tipos de panela. Então, a gente tem que estar buscando o que seja viável, né? Mas, pelo menos, hoje tem algumas forminhas também pequenas de barro, de cerâmica, que dá para assar alguma coisa. Então, assim, mas a gente fugiu um pouquinho dessas outras aí. Quer ver aqui, doutor Manuel? Ela nos passou aqui, fiquei feliz, eles não usam glúten. Parabéns, Rosa. Agora ela pediu, a silicone pode? Formas de silicone eu não conheço. Existem essas? Não, tem material siliconado aí, pessoal, inclusive tem até copos hoje, né, que a pessoa já... Eu até tenho um copo desse de silicone, daqueles que você dobra, tem uma tampinha, que é muito prático para viagem, para você evitar de usar copo plástico. Né, esses copos plásticos. Mas então, para assar, seria viável ou não? Eu não tenho experiência com essa parte de silicone, a gente teria que dar uma pesquisada, porque com o calor, até que ponto vai eliminar alguma coisa. Isso no momento eu não sei afirmar, porque não é o comum a gente ver formas, essa coisa de... Eu conheço os copos de silicone. Formas, essas coisas ainda não. Mas a gente pode pesquisar e responder. Nós mandamos depois... Então, pessoal, só para nós finalizar, só sobre alumínio. São vários metais pesados aí, mas só sobre alumínio vocês viram tudo isso. Eu tenho algumas pesquisas feitas, de alguns anos atrás, pesquisas científicas, que falam o seguinte: em média, ingerimos cerca de 3 quilos de alumínio na vida, ou seria 200... Falhou. Não, às vezes você está comendo mais de uma panela de alumínio do que está falhando um pouquinho. Então, vão muitas pesquisas sobre isso. Doutor Manuel, sobre a parte do... Não, perfeito, mas agora já retornou. Doutor Manuel, tem como nós falarmos um pouquinho sobre como é que se diz? O que eu acho que é um dos piores de todos eles, que é o mercúrio. Vamos conversar um pouquinho com o pessoal sobre o mercúrio? Sim, sim. O grande problema hoje, assim, é que nossos rios, nossas águas, boa parte delas
estão contaminadas, porque isso viaja, né? Esse mercúrio viaja, né? Ele viaja na água, nos rios, então vai disseminando, vai contaminando. Você pega um rio lá na Amazônia, mas assim, todos os rios que eles vão desembocando, eles vão levando aquele alumínio. E o pessoal que está usando, irrigando com aquela água, irrigando plantas, irrigando tudo isso aí com aquilo também está puxando esse alumínio. Vai contaminando cada vez mais, né? E assim, e quem sofre muita contaminação são os peixes. Os peixes maiores se contaminam mais, porque eles ficam mais quietos, mais parados. O peixe que nada mais superficial, ainda mais que vai depositando menos, esse tem menos contaminação. Então, por exemplo, dos peixes marítimos, o atum é um dos peixes que tem contaminação, né? Porque ele é muito grande, pesado, fica mais fundo, então vai decantando. Então, os peixes menores teriam menos contaminação. Certo. E onde mais se aloja, assim, para o pessoal ficar bem por dentro? Quando a pessoa está com contaminação do mercúrio, quais são os sintomas principais aí, doutor Manuel, que daria para nós passarmos para eles? A primeira coisa é lembrar também das obturações de amálgama, não pode esquecer. Hoje quase não usa mais, mas que tem mercúrio ali também. As lâmpadas, né? Lâmpada de mercúrio. O pessoal que trabalhava muito com isso tinha muita contaminação por mercúrio. Então, são algumas coisas que a gente... felizmente isso vem mudando, né? Vem diminuindo. Né? Um termômetro, aquele termômetro de mercúrio, se quebra aquilo, a pessoa ter contato com aquele mercúrio, tem que ter cuidado com crianças com aquilo lá também, porque pode se contaminar com mercúrio ali no termômetro. Então, esse termômetro de vidro, né? Que tem o mercúrio, aquela hastezinha de mercúrio. Então, tem cuidado, se quebrar aquilo, vai liberar mercúrio. Então, assim, são coisas que as famílias também têm que ter um certo cuidado em casa, não deixar aquilo ao alcance de crianças, né? Porque às vezes você pega aquilo como se fosse um brinquedo, né? E o mercúrio ele vai impregnando no organismo. Quer dizer, aí você vê várias doenças associadas. Tem estudos mostrando, quando você pega metais tóxicos, CA de pulmão, CA de rim, tem vários ligados a esses metais tóxicos. Normalmente a gente não acha só um metal. Por isso, assim, eu nem preocupo tanto assim, de falar de um metal ou só de outro. Nós temos que pensar no conjunto e limpar o conjunto. Mas temos que saber de onde vem. Então, primeiro, as embalagens, essas coisas assim, as panelas, os materiais que a gente conserva os alimentos, né, que a gente transporta, como eu falei, essa questão do marmitex, de alumínio, aquela quentinha ali dentro, porque fica horas, às vezes o alimento fica muito tempo ali dentro, vai dando tempo de passar. Às vezes a pessoa, é um transporte rápido, mas às vezes prepara aqueles marmitex, aquelas marmitas, e ficam horas ali dentro, até chegar no destino, já levou muito tempo, então deu para liberar. Então, e o mercúrio, ele, assim, as principais fontes de contaminação são essa aí, né? Água, peixes, essas coisas assim. E das lâmpadas hoje diminuiu bastante, mas lembra que isso tudo pode impregnar, e às vezes tem câncer de mama, às vezes tem mercúrio, chumbo, cádmio, câncer de mama, câncer de próstata, além de algumas carências, né? Às vezes, mesmo o câncer de próstata, por exemplo, no homem também, às vezes tem excesso de ferro e cobre, e falta zinco e magnésio. Então, lembrar que isso aí também tem que ser balanceado. Então, perfeito. E, assim, Quanto nós vimos aí, que você notou que existe no alumínio, né, mas também nos cosméticos está muito impregnado, não é, doutor Manuel? Não, aí vem, no cosmético pode vir cádmio, mercúrio, alumínio, é muita coisa. Então a gente deve buscar produtos livres. Hoje já tem empresas que preocupam com isso, já tem os produtos livres desses metais tóxicos. Então a gente já deve começar a buscar isso aí. Isso é uma questão do consumidor estar informado, ele cobrar não usar esses produtos, que vai forçar a indústria a mudar isso aí. A trazer novidades, né, para o mercado, novidades saudáveis. Perfeito. Tá? Pessoal, você que usa muito, acho que é importante, doutor Manuel, pessoas que usam muito laxante, que ainda não conheceram a função do criar, a desintoxicação, a desumidificação, os metais pesados que a maioria dos nossos profissionais usam dentro da
da qualidade e de equilíbrio, as pessoas ficam, quando estão ali constipadas, estão com prisão de ventre, usam muito laxantes. E a gente sabe que em algumas características, na maioria dos laxantes, nós também temos muito mercúrio, né? Ah, sim, sem dúvida. Então, assim, os laxantes devem ser naturais, não é isso? Você, por exemplo, esses produtos, além das fibras, da água, da atração, tem esses produtos bons. Como você tem, no caseiro, aí, você tem o sulfato de magnésio, que é o famoso sal amargo, que ajuda muito bem. E os produtos elaborados, como o criar, que já vem todo balanceado, aquilo não agride o intestino. Esses laxantes sintéticos aí, eles são meio agressivos para o intestino, porque eles são irritantes também. Sim, eles fazem inflamação. Ao contrário da osmose, principalmente você que usa o PK Plus Fases, que é aquele da manutenção, aquilo ajuda a abrir a luz, e relaxa e ajuda a trazer as toxinas de uma forma muito natural para fora. Então, isso é importantíssimo. Eu falo para os meus pacientes que aquilo é como se fizesse aquela limpeza fina, vai tirando naquelas reentrâncias, onde fica aquela sujeirinha, que quando você vai varrer a casa não sai. O PK Plus faz isso, faz essa limpeza fina, como se você pegasse uma escovinha e fosse escovando aqueles espaços ali, né, nos rejuntes. Né? Por isso que o pessoal começa a sentir que a pele, que as coisas começam, as próprias juntas, devido aos magnésios, devido aos nutrientes, o corpo começa a se soltar com mais facilidade, e as pessoas dizem que começam a murchar, não estão só emagrecimento, elas começam a sentir que não tem mais aquele inchaço tão grande, que já é um acúmulo de toxina na própria célula, e a maioria das vezes também levado ao acúmulo de metais pesados no organismo, não é, doutor Manuel? E lembrar mais uma vez, assim, que a gente não dá tanta importância, com o ferro. Assim, o excesso de ferro enferruja também as articulações. Também, às vezes, a pessoa está com ferritina alta, enquanto tem dores articulares também, se não tirar essa ferritina, também não melhora, às vezes. Então, lembrar que o ferro pode enferrujar também em excesso, né? Além de ajudar. Sim. Para nós tentar aproveitar bem a nossa live, daqui a pouquinho ela vai cair, eu acho que é importante nós falarmos sobre o chumbo, que eu no consultório, quando eu mostro para o pessoal sobre metais pesados, já tem uma foto de uma barra de chocolate. E daí ele já vem assim, já se assusta. Nossa, o chocolate tem chumbo? Então, se você puder falar um pouquinho para nós sobre o chumbo aí, eu acho que é muito importante, porque ele também está em muitas situações, né? Principalmente nos cosméticos também, né? Né? Tintas, tinturas de cabelo, pessoa que vive mudando o cabelo, a cor, tudo, né? Tem muito cuidado, assim, esse pessoal que está usando muito tinta, então pode vir impregnada com chumbo ali, que é o pessoal que pinta, né? Pode se intoxicar também. Então, assim, esses produtos químicos, esses produtos de limpeza pesada também, bem, materiais tóxicos também, então a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. Então, assim, tintas, hoje deve buscar tintas livres também desses metais. Então, já que a pessoa ela quer se cuidar, quer cuidar da beleza, cuidar, assim, nada contra, mas assim, se ela for usar coisas que vão detonando, o chumbo também ele impregna nos ossos, vai impregnando nos ossos, pode levar a osteoporose. Sim. Então, vai piorar a osteoporose, vai propiciar fraturas. Então, a gente tem que diminuir essa contaminação do nosso organismo. Mas eu acho que é muito importante agora também a gente falar um pouquinho senão não vai dar tempo na live, a gente falar um pouquinho de como fazer para diminuir o excesso dessa substância no organismo, já que acho assim, que não precisa a gente detalhar tanto cada metal desse, só para as pessoas terem uma noção, depois a gente pode fazer um curso com isso aí, bem detalhado, né, mostrando cada metal desse, as principais fontes, mas assim, vamos falar, acho que um pouquinho sobre essa questão de como limpar esses metais, que acho que é uma coisa muito prática. Certo. Deixa eu dizer uma coisa, eu acho que nós temos pelo meio horário, mais ou menos uns 5 minutinhos. Se não der, eu convido você que está aí nos ouvindo, que está junto com a gente nesse momento, a gente finalizar, a gente reativa ela novamente para a gente tirar essas dúvidas do pessoal, para eles fazerem algumas perguntas e a gente finalizar como que eles podem fazer para estimular essa quelação. Pode ser, doutor Manuel? A gente finaliza aqui, se cair, a gente abre novamente para nós finalizarmos mais alguns minutinhos. Tá bom, pessoal? Pode ficar à vontade, doutor Manuel. Para não cansar muito o pessoal também, não deixá-los muito cansados, né? Então, se quiser, assim,
A gente pode ficar uns minutinhos depois, a gente pode encerrar aqui. Qualquer coisa daí, sim. Tirar uns Fique à minutos vontade, para dúvidas. Vamos falar um pouquinho sobre como amenizar esses metais, depois a gente volta para tirar dúvidas. Os principais dúvidas, os principais pontos, a gente volta. Mas assim, bom, vou falar assim, na prática como que eu tenho feito. Eu gostaria que depois você falasse também. Chega o paciente no consultório, eu falo, a primeira coisa, ele tem que fazer uma desintoxicação geral de fígado, intestino, vesícula biliar, rins, eu faço essa limpeza. Segundo lugar, eu faço a vermifugação, tratar parasitas, né, desde vermes, protozoários, né, e eliminar, quer dizer, bactérias, fungos, que a gente tem desde substâncias caseiras, tudo. E os metais? Os metais tem várias formas, como eu falei, desde substâncias caseiras, como o coentro, né, o carvão ativado você usar porque ele absorve aquelas coisas, gruda nele, ele leva um bocado de coisa embora, de sujeira embora, quando você usa o carvão ativado. Eu tenho usado isso também para diminuir a absorção, né? Ele leva um pouco da sujeira junto, do que está pregado, estagnado. E tem as frequências, eu gosto de usar um pouco as frequências, desde os aparelhos. Tem os produtos, os florais frequenciais, né? Que tem algumas empresas que produzem aí, então aquelas frequências, elas ajustam, fazem eliminar também excesso de toxina. Nós temos os aparelhos biofísicos, de terapia biofísica, tipo Reiki, por frequência também, ele vai neutralizando o efeito desses metais, você pode fazer retirada de metais através do Reiki, outros aparelhos biofísicos, né, eles chamam de biorressonância, esses aparelhos também podem neutralizar essas frequências de metais. E além disso, aí tem as terapias, que você pode usar através também da fitoterapia. Para quelar metais. Mas outra coisa também que ajuda muito, o iodo, né, além de ser bactericida, ele ajuda a quelar alguns metais também. Então eu costumo muito usar o iodo, desde aquelas gotinhas de Lugol, até o iodo transdérmico mesmo, você passa a solução de Lugol a 1% na pele, ela também ajuda a neutralizar efeitos de metais. E quando o paciente doente mesmo, aquele que tem doenças crônicas, câncer, outras doenças, às vezes é importante aí fazer, a nível de clínica hospital, aquela detox com EBTA, para que faça aquela ação mais profunda, né? Para quem está doente. Para quem quer prevenir, não, a gente faz essa simples, não vai precisar chegar num ponto desse, fazer uma medicação venosa. Medicação venosa é o paciente que já tem uma doença, né? Ele já tem um Parkinson, ele tem uma artrose crônica. Se cair agora, pessoal, nós vamos estar continuando mais alguns minutinhos para finalizar esse raciocínio de vocês, tá bom? Pode continuar, doutor Manuel. Desculpe. Então, assim, isso é o que eu tenho praticado no dia a dia, porque eu acho assim, antes de fazer qualquer outro tratamento, eu tenho que limpar. Até o paciente de câncer é fundamental fazer uma limpeza nele, né? Tenta tirar o tumor e deixar tudo sujo. Então, essa sequência eu sempre costumo fazer, que é essa limpeza do organismo, nesses vários aspectos. Mas eu sei que você tem uma boa experiência com a parte de homeopatia. Quedazinha ali. Está fora de casa, né? Então, tendo um pouquinho de problema, né? Sim. Tá. Mas agora, o que você falou por último ali, doutor Manuel, sobre a sequência, que você finalizou nas últimas palavras, foi? Não, eu falo para o paciente que tem que fazer uma limpeza no organismo. Eu começo por uma detoxificação hepatobiliar, né? Essa parte de fígado, vesícula, intestino. Depois eu faço a desparasitização, a eliminação de bactérias e fungos também, porque tem aquelas bactérias que ficam alojadas no organismo de fungos, né? Desde facilo hepático, edema pancreático, né? Os fungos que ficam alojados, as pessoas têm fermentações desbacteriosas intestinais, eu faço essa limpeza, essa modulação de intestino. Aí depois eu venho com a parte também daquela ação dos metais, que a gente usa desde os fitoterápicos até os frequenciais. Os frequenciais, eles têm em gota, em gel, que você passa, ajuda a neutralizar, e os aparelhos biofísicos, né, como o RAIF, né, que já é bastante conhecido no meio da integrativa molecular,
e outros aparelhos de biorressonância que também ajudam a neutralizar essas frequências de metais. Um arsenal enorme. É fundamental cuidar disso. É um arsenal enorme, né, de informações e